Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, começando mais uma semana com as nossas aulas em vídeo. Espero que estejam bem, aproveitando aí esse friozinho que tem feito esses dias, né? Para assistir as aulas, os vídeos mais quentinho embaixo da coberta. Depois que fizer todas as atividades, aproveitar um pouquinho da Netflix, um pouquinho aí para assistir algum filme, enfim. Mas sempre lembrando daquela rotina que a gente tem que ter em casa, mesmo estando em casa, né? A gente precisa da rotina, a gente até falou sobre isso. E continuando, nós vamos agora lá na página 186, aonde eu deixei algumas atividades, nós vamos corrigir elas e sempre lembrando que vocês podem perguntar nos nossos encontros ao vivo, nós podemos retomar alguns desses assuntos. Enfim, começando então, página 186, atividade 3, tem a seguinte pergunta no início. Imagine que você é um consultor, um tipo de conselheiro financeiro, e que o investidor está interessado em aplicar na produção industrial o dinheiro que possui, falando lá da região Nordeste. Que argumentos você usaria para convencê-lo a instalar uma fábrica no Nordeste? Então você poderia colocar várias coisas aí que poderiam servir de incentivo para esse empresário. Um deles são os incentivos fiscais. Lembrando que incentivos fiscais é aquela ajuda, aquele incentivo, como o próprio nome já diz, que um prefeito, por exemplo, ele pode dar para um empresário que deseja instalar sua indústria na cidade. Então, por exemplo, vem uma pessoa, olha, prefeito, eu estou interessado em instalar a minha indústria aqui. Porém, eu preciso aí de alguns incentivos. O que você tem para me oferecer para eu instalar a minha indústria aqui? Aí o prefeito ele pode oferecer várias coisas. Ele pode oferecer, por exemplo, a diminuição do imposto, ajuda na construção levantar, né, a estrutura da fábrica, ou então até mesmo a doação de um terreno. Então pode existir várias coisas que podem ser de interesse de um empresário e servir de incentivo para ele levar a sua indústria para uma determinada região. Isso chama-se incentivos fiscais. Então, o prefeito de uma cidade ele faz isso, o governador de um estado faz isso, o presidente de uma nação ele faz isso para chamar as indústrias de outros países. Então, isso acontece em todos os níveis, tá? É algo muito comum, uma prática muito comum. Partindo então para o que a gente pode colocar, destacar que tem a segunda maior população do Brasil, então é a segunda região mais populosa do Brasil, ou seja, tem bastante mão de obra. Poderíamos também colocar a questão da matéria-prima, a gente viu ao longo desse capítulo sobre o Nordeste atual, que lá guardam-se grandes reservas de matéria-prima. A gente viu o gás natural, vimos a indústria do sal, por exemplo, e também da extração de petróleo. Entre outras coisas, você poderia colocar que tem já uma economia muito dinâmica, então que poderia servir aí de grande benefício para esse investidor. A segunda questão tem relação aí, olha, tendo em vista as matérias-primas produzidas na região Nordeste, em que setor industrial você aconselharia que o investimento fosse realizado? Justifique sua resposta. E aí serão várias opções. É disso que a gente pode conversar nos nossos encontros ao vivo. Quais são esses setores que você aconselhou esse empresário abre o seu negócio? Será que foi no investimento lá no setor de moda, que a gente viu que acontece lá no sertão? Será que foi no setor de calçado, no vestiário, na indústria petroquímica? Ou então na fabricação do sal? Qual que foi aí qual setor você incentivou esse empresário? A gente pode discutir essa questão lá no nosso encontro ao vivo. Continuando, tem o exercício 2, que fala assim: observe no mapa com os principais polos industriais da região Nordeste. Em cada um deles há portos, empresas e diferentes setores. E o objetivo dessa concentração é facilitar a produção e a exportação. Leia
as legendas do anexo 4. Encontre o lugar adequado para colar cada uma delas no mapa. Então, lá no anexo 4, vocês tinham as legendas, e aqui nessa atividade, a intenção, o intuito, era que você, então, colocasse de acordo com o que está sendo indicado no mapa aqui. Então, observando aí, você tem um mapa da região Nordeste com os principais polos industriais. Então, você deveria, cada um está apontando. Então, a gente tem aqui a legenda que aponta o Ceará, a gente tem a legenda que aponta Pernambuco, a gente tem a legenda aqui que aponta Bahia, e você deveria, então, colocar de acordo com o lugar a legenda. Então, no primeiro aqui, pessoal, eu coloquei só o comecinho de cada uma da legenda, então confere aí. No primeiro, que aponta Ceará, a legenda começa da seguinte forma: Complexo Industrial e Portuário de Pecém. Então, coloca aí bonitinho, tá bom? Complexo Industrial e Portuário de Pecém. Lembrando que esses anexos, eles estão no final dessa apostila, tá? Aqui no anexo, não é para escrever, é para ir lá no anexo, recortar e achar e agora corrigir. Eu não escrevi o que tá na legenda inteira, escrevi só o início para vocês poderem pegar aí qual que é o certo. Então, no primeiro aqui deveria ser Complexo Industrial e Portuário de Pecém, Ceará. O segundo deveria ser Porto Digital no Recife, Pernambuco, criado em 2000, ok? Em seguida, deveria ser colocado aí Complexo Industrial, eu coloquei completo, mas é complexo, tá? Complexo, tá? Aqui, deixa eu até trocar já aqui a minha... Aqui. Então, deveria colocar Complexo Industrial e Portuário de Suape, Pernambuco. Aí, eu vou subir um pouquinho mais a imagem aqui. Isso. Então, você deveria colocar aí Complexo Industrial e Portuário de Suape, Pernambuco. Embaixo dele, o Polo Petroquímico de Camaraci, Bahia. No último, Polo Industrial de Aratu, Bahia, também. E aqui, né, nesse bem aqui destacado, deveria colocar Polo de Celulose do Sul da Bahia. Então tá até escrito aqui já. E aí acha a legenda e cola certinho, bonitinho, tá bom? Pessoal, seguindo agora para uma nova parte da nossa apostila, nós iremos falar sobre o turismo na região Nordeste. Então, olha só, o turismo na região Nordeste. Com paisagens paradisíacas, 3.000 quilômetros de litoral e o sol o ano todo. Lembrando que é lá nessa região também que nós temos muita influência da linha do Equador que passa por ali também. Então, é sol, calor o dia todo. O Nordeste recebe anualmente milhares de turistas brasileiros e estrangeiros que vêm aproveitar, além das belezas da região, a riqueza cultural, a gastronomia, a arquitetura, o rico artesanato e o espírito amistoso do nordestino. Então, muitas vezes a gente vai para lá, né? Quem já visitou a região Nordeste ou quem ainda não visitou, merece uma visita pela sua beleza paisagística, pela sua beleza natural, além, é claro, também de dar um valor importante à
gastronomia, que cita aqui a arquitetura ao artesanato. A gente tem que lembrar que essa região foi a primeira a ser povoada pelos colonizadores e também foi uma das regiões que mais recebeu africanos que, infelizmente, né, aqui no Brasil se tornaram escravos no período da escravidão. Então aquela região, ela guarda muita coisa na arquitetura que conta a história do Brasil. Então as primeiras casas, as primeiras vilas que foram construídas lá. Lembrar da gastronomia, que teve muita influência de quem veio da Europa ou então quem veio da África. A riqueza cultural, claro, mistura tudo isso, você tem uma riqueza cultural, uma diversidade cultural muito grande, então tem que se dar valor a isso. Não é só, a gente vai, né, é praia, é bonito, sol, legal, mas a gente tem que lembrar que existem outras coisas também que a gente tem que aprender a ter o olhar. Viajar é muito legal. Ir para os lugares, conhecer, aproveitar a paisagem bonita é muito legal. Só que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai também aprendendo a apreciar outras coisas. E é isso que é muito interessante na viagem. A gente não só prestar atenção no quão bonita é a paisagem, que calor que tá aqui, nossa, tô pegando um bronzeado. Não, mas prestar atenção também na arquitetura que conta a história, lembrar que essa região foi a primeira a receber os colonizadores, também foi a região que recebeu os africanos que foram escravizados aqui no Brasil, que tudo isso chegou lá na região Nordeste. Então, que existe uma rica diversidade lá. Então, é bom prestar atenção nisso. E como consequência desse turismo muito grande, cresce cada vez mais a quantidade de complexos turísticos, hotéis, restaurantes e lojas, o que aumenta o número de empregos e renda da população. Então, fora tudo aquilo que a gente já viu da indústria, da matéria-prima, a região Nordeste ela tem cada vez mais recebido turistas e aumentado a sua rede de hotéis, de restaurantes, para receber esse enorme contingente, número de pessoas que chega lá, tanto do Brasil quanto do exterior. Tá certo? E é claro que isso também aumenta, né, o emprego para essa população, a renda também, tá certo? Então, continuando, aparece aqui umas imagens, né, e tudo mais. Aqui é a imagem de um resort, de um hotel de alto padrão. Ah lá, como você já sabe, o Nordeste não se limita a isso que eu tô querendo dizer. O Nordeste não se limita a praias e coqueiros. No interior dos estados também há atrações como sítios arqueológicos, cavernas, cânions, formações geológicas incríveis e cachoeiras, entre outros. Então é muito interessante fazer toda essa exploração pela região Nordeste e vocês podem também grifar essa parte que está aqui, tá certo? Aonde fala sobre essa riqueza fora as praias, né, e tudo mais. Então, no interior do estado também há atrações como sítios arqueológicos e tudo mais. Aqui a gente tem mais uma imagem que mostra justamente, né, esses exemplos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, possui mais de 600 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de até 12.000 anos. O Museu do Homem Americano conta sobre a ocupação humana na América. E aqui a gente tem a Chapada Diamantina, na Bahia. O turista encontra centenas de cachoeiras, matas, riachos, vegetação preservada de cerrado. Pode-se fazer escaladas, caminhadas e tomar banho de rio e de cachoeira. É ideal para quem gosta de aventuras. Então, olha só essa riqueza turística dessa região. A rica cultura, é claro, olha só. Pode grifar também já aqui, ó. A rica cultura. Então, olha só. A rica cultura é outra das atrações turísticas do Nordeste. Entre as diversas manifestações populares do povo nordestino, destacam-se os festivais do Bumba Meu Boi e de São João,
que conta com a participação de milhões de pessoas. Lembrando apenas que, por conta da pandemia do coronavírus, todas essas atrações aqui estão canceladas, tá? Não tem nenhum, nesse ano pelo menos, isso aqui não existe, o que também a gente já pode levar para o lado econômico que nós estamos vendo. Com a paralisação das festividades, devido, né, à questão da aglomeração de pessoas, e o turismo fazendo tanta parte assim da economia da região Nordeste, então a gente pode esperar aí que tenha uma perda no sentido econômico, tá? Mas obviamente antes aí uma perda econômica que poderá ser recuperado com o passar de algum tempo, do que, né, perder vidas, que é fatal, não tem como a gente recuperar. Então aqui a gente tem uma imagem de São João, da festa de São João, muito conhecida por nós também, né, já que a gente tem toda essa festividade aqui próxima, e do Bumba Meu Boi, que é totalmente fora aí do que a gente tá acostumado. Então olha só, o Bumba Meu Boi é um folguedo nordestino muito tradicional, teve início ainda no século XVIII, misturando aspectos das culturas portuguesas, negra e indígena. Então olha a mistura, que é a festividade do Bumba Meu Boi. Ela tá misturando aí as raízes, as matrizes da população brasileira, os portugueses, o negro e o indígena. É uma das mais expressivas manifestações culturais do estado do Maranhão. E aqui você pode encontrar a festa de São João em Pernambuco, em Caruaru e em Campina Grande, na Paraíba também, tá certo? E seguindo aí as páginas, como a gente estava comentando, né, sobre esse artesanato. Então, olha só, outro produto muito importante no Nordeste é o artesanato. Pode estar grifando também aqui. Então, olha só, outro produto importante do Nordeste é o artesanato. Os nordestinos utilizam vários materiais da flora e da fauna nativa. Lembra quando a gente viu sobre a utilização da carnaúba e do babaçu, da providência, né? As árvores da providência? Então, utilizando aí vários produtos da própria matéria-prima para desenvolver esses artesanatos aqui. Os nordestinos utilizam vários materiais da flora e da fauna nativa. Por exemplo, a rica variedade de rendas, herança dos portugueses, cestas, objetos de madeira, de barro, entre outros. Então vocês podem pegar aí também essas imagens, tá observando. Olha só. Mas todo esse potencial na região, pode grifar também, olha, importante. Mas todo esse potencial na região não pode ainda ser plenamente explorado, pois falta desenvolver a infraestrutura. Estradas, aeroportos, saneamento básico, principalmente nas áreas mais distantes do litoral. Aí que tá um fato que eu retomo, até eu tenho, né, não tive ainda porque ela tá viva ainda, mas tenho uma amiga que ela morou algum tempo em Salvador. E o que eu destaco falando sobre isso é justamente essa falta de infraestrutura que a gente encontra nas demais regiões. Então, quando você está na zona da mata, que é essa região com mais turistas, com mais atrações também, você tem uma infraestrutura. Só que quando você vai se afastando da zona da mata e entrando nas outras sub-regiões, agreste, sertão e tudo mais, você não vai encontrando essa mesma infraestrutura. E não ter essa infraestrutura está totalmente ligado com o aproveitamento desses pontos turísticos. Se eu não tenho uma estrada boa, um aeroporto bom, então como que as pessoas vão se interessar em visitar esses lugares? Claro que a galera vai ficar mesmo ali na zona da mata, onde tem mais infraestrutura. Mas é muito importante que o interior seja também aproveitado, seja desenvolvido, para que tudo isso que nós vimos possa desenvolver e virar cada vez mais uma economia para essas famílias que lidam com o artesanato, com a cultura, com a dança e tudo mais. Então, assim, quanto mais infraestrutura, mais gente vai chegar com certeza na região e fazer diferença economicamente, tá certo?
E essa minha amiga, ela dizia justamente isso, que lá em Salvador era muito bonito quando você estava na orla da praia, quando você estava visitando os pontos turísticos de Salvador. Mas na própria cidade, capital Salvador, quando você adentrava as regiões, aos bairros mais afastados do grande centro, não tinha infraestrutura. Então, enquanto, né, ali as áreas turísticas de Salvador contêm uma infraestrutura, um saneamento básico necessário, justamente para chamar a atenção desse turista, quando você vai visitar outras partes da cidade de Salvador, você já não encontra mais a mesma coisa. Então, assim, a infraestrutura ela não deve ser só para o turista ver, assim, para todo mundo, para a população que vive, inclusive, né? Então, eu vou deixar as atividades aqui para vocês. A atividade 4, que está mostrando aí, né? Por que o turismo é uma atividade economicamente importante? Por que então o turismo é uma atividade economicamente importante? Qual que é a importância do turismo, além também, claro, aí do aproveitamento econômico? O turismo ele é muito importante para a preservação da história, né, pessoal? Então, quando eu aproveito desse turismo, dessa atividade, eu também conservo história, eu ajudo a conservar um patrimônio histórico e a dar valor a ele. Então, fora aqui nessa primeira, você pode colocar, né? Fora a questão econômica, né, de dinheiro mesmo, eu posso destacar a importância da preservação desses patrimônios históricos, dessas atividades culturais. E é claro também, se eu estou conhecendo, esse turismo está ajudando a perpetuar uma história. Então, ele ajuda a contar a história do país, preserva a história do país e ajuda aí financeiramente as famílias. Na segunda atividade está assim, imagine que você e sua turma farão uma viagem turística ao Nordeste. Que destino você sugeriria? Recorra aos conteúdos estudados para justificar sua escolha. Então, agora fazendo um plano de viagem, vamos imaginar que toda essa pandemia ela acabe o mais rápido possível e em comemoração a isso, a gente vai fazer uma viagem para o Nordeste. Qual seria a região que você visitaria? Qual seria a cidade, qual praia, qual lugar você teria curiosidade em conhecer, tá? Se você já conhece algum lugar da região Nordeste, tente escolher outra, tá? E vamos aí deixar de ser tradicionais. Vamos pegar aí regiões também que estejam mais afastadas do que normalmente é procurada pelos turistas que visitam essa região, certo? Pessoal, eu vou deixar uma atividade de casa aqui para vocês, 2 atividades de casa, para vocês estarem aí resolvendo, fazendo. A primeira atividade, pessoal, vem aqui nesse mapa, ok? Aonde está assim, olha. Observe o mapa, Brasil litoral norte ou setentrional. Setentrional, galera, é um nome que se dá ao norte, tá? Norte setentrional. Então, é bem o norte. E aí tá assim, agora faça o que se pede. Nomeie os estados da região Nordeste voltados para o litoral norte. Então, quais são os estados que estão voltados para o litoral norte? Galera, o que eu quero que vocês observem é a linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha que pega daqui? Tá vendo que forma quase fecha um retângulo aqui? Então, daqui até aqui, tá certo? Então, este é o norte, tá? Não é pra pegar aqui, não é pra pegar aqui, não é pra pegar aqui. É pra pegar esta parte que está dentro deste semi-retângulo nesta página. A primeira coisa que você vai fazer é nomear os estados da região Nordeste voltados para o litoral. Então, você vai pegar aqui, você vai conferir quais são os estados que estão aqui. Então, por exemplo, olha, Rio Grande do Norte, Ceará, e você vai notar Maranhão também aqui, tá certo? Então, você vai pegar os estados e nomear os estados que aparecem aí nessa faixa. Nomeie e pinte de azul o Oceano Atlântico. Então, você vai pintar ali o Oceano Atlântico. Depois, nomeia a linha do Equador, você vai passar o traço na linha do Equador e nomear ali, escrever linha do Equador. E com o auxílio do seu Atlas, não precisa necessariamente do Atlas, como eu já disse, ou pode procurar online, você vai fazer as seguintes
seguir as seguintes instruções. Quando as capitais nordestinas localizam-se no litoral, há alguma no interior? Qual? Então, pergunta geral aí. Quando as capitais nordestinas localizam-se no litoral, há alguma no interior? Qual? Quais estados e capitais estão voltados para o litoral norte? Então, aí pegando dentro daquele semi-retângulo, quais estados e capitais estão voltados para o litoral norte? E quais estados e capitais estão voltados para o litoral leste? Então, você pega, presta atenção aqui, olha, né? Litoral aí norte. Então, quais estados e capitais estão voltados para o litoral norte? Quais que estão voltados para o leste, tá? Então, anota aí, pega aí bonitinho. Seguindo a outra atividade que eu deixo para casa para vocês, essa 2 aqui a gente já fez. Eu deixo a 3, tá certo? Ó, tá quase chegando em matemática aqui, ó. Mas não é matemática não, hein? Não vai confundir eu. 3. 3, letra A. Economicamente, o Nordeste tem crescido mais do que as regiões Sudeste e Sul. Cite 3 causas desse crescimento. Então, anota aí, pega certinho, relembra, releia para responder. Economicamente, o Nordeste tem crescido mais do que as regiões Sudeste e Sul. Cite 3 dessas causas do crescimento. B. Que incentivos fiscais estados do Nordeste passaram a dar para atrair indústrias? Então, releia, pegue aí, tá bom? Pesquise também, tenham essa liberdade de pesquisar, de saber. E não se esqueçam, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha passado, qualquer coisa que eu não tenha falado nessa aula gravada, vocês podem retomar comigo na aula ao vivo, dizer o que vocês estão, quais são as questões, quais são as dúvidas, se eu passei, se eu não passei, alguma coisa, enfim. Tudo isso a gente resolve no nosso encontro ao vivo, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau!